gente, iniciando as gravações do Entre Elas de 2025, nessa edição já contando uma novidade, que é o alistamento militar feminino. A partir deste ano, as jovens com 18 anos poderão se alistar voluntariamente na Marinha, Aeronáutica ou Exército. E, para contar mais sobre essa novidade, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Câmara Caxias a representante do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea, que é a base militar aqui de Caxias do Sul, a militar de carreira Raquel Marciano da Silva, Tenente Raquel, que é o nome de guerra, né? Que é a chefe da seção de aquisições, licitações e contratos do 3º GAI. Explicando que o nome de guerra é o nome que a militar ou militar é conhecido na unidade onde serve. E também temos aqui com nós as estudantes do ensino médio do Colégio Tiradentes da Brigada Militar de Caxias, a estudante do 3º ano, que está aqui no centro, Sofia Helena Andrade, que o nome de guerra é a aluna Helena, e a estudante do 2º ano, que está aqui do meu lado, Caroline Vitória Souza da Silva, que o nome de guerra é a aluna Vitória. Bom, já para iniciar o programa, já quero que vocês contem como é que é escolhido esse nome de guerra de vocês, né? Tem o nome civil, que eu apresentei, mas tem o nome de guerra, que vocês são conhecidos dentro da área de atuação de vocês. Como é que é escolhido? Tenente Raquel, conta para nós. Ele é escolhido por preferência do militar, tem que ser dentro do próprio nome completo, mas pode ser o primeiro nome, o segundo nome, contanto que não haja repetições dentro da mesma unidade militar. E vocês, quando ingressaram no Colégio Tiradentes, já escolheram? Foi a primeira coisa, assim, quando entraram no colégio? A gente, dentro do colégio, a gente não pode repetir os nomes entre alunos. O início não poderia ser escolhido o nome, mas agora na ficha de matrícula, desde o início, a gente pode escolher. Só se, tipo assim, estiver o mesmo nome já dentro do colégio, tem que ser escolhido outro. Tenente Raquel, tem duas formas de ingressar agora nas Forças Armadas, né, a partir desse ano, então, concurso público e o alistamento voluntário. Você ingressou por concurso público, né? Sim, conta para nós como é que foi. Eu me preparei durante 2 anos, estudando para poder passar no concurso no ano de 2017, ingressando na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 2018. E você é daqui? Você é aqui da cidade? Não, eu sou de Brasília, Distrito Federal. E aí, como é que você veio parar aqui em Caxias? Após a conclusão da formação, no ano de 2022, na Academia Militar das Agulhas Negras, eu escolhi, dentro da classificação da formação do curso, vir aqui para Caxias, escolhi o 3º GAI como a minha primeira unidade. E o que te levou a vir a Caxias, escolher Caxias? Por motivos pessoais, meu esposo também já tinha escolhido vir ao 3º GAI, certo. Então vim para poder acompanhá-lo. E eu tinha muito desejo de servir no Sul, porque justamente eu sou de Brasília, eu nunca tinha nem conhecido o Rio Grande do Sul, então eu tinha essa vontade pessoal também. E como é que você vê a importância das agora? Eu não sei, acho que aqui dentro do Exército, aqui em Caxias, não tem muitas mulheres, né? Atualmente, recebemos mais 5 sargentos, estamos aproximadamente 15 mulheres. Não, acho que é tão valor alto. E quantas pessoas são no total? Dentro do quartel? Passa de 500 pessoas. É pouquinho, né? Sim. Como é que você vê a importância agora do alistamento militar, então, voluntário feminino? Eu acho muito importante, porque é mais uma forma de ingressar a mulher dentro do Exército Brasileiro. E a gente sabe que a mulher ela consegue contribuir de formas que os homens às vezes podem não conseguir e será uma soma, realmente, para o Exército Brasileiro ter as mulheres agora também como soldados. Então, alunas Vitória e Helena, contem para nós como que vocês estão se preparando já. Então, a Helena já se alistou? A Helena, conta para nós, já se alistou? Na verdade, ainda não, mas pretendo, como já foi falado, a gente pode até junho, dia 30 de junho, fazer o alistamento. Então, assim que possível, eu já vou me alistar. Então, o alistamento né, Tenente Raquel me ajuda, até para a gente falar para quem está nos assistindo, o alistamento é feito através do site do Exército ou na junta militar. Aqui nós temos uma junta militar, então pode ser feito direto aqui, né? Exatamente, ou pelo site, de forma online, ou presencial na junta militar. E quais os pré-requisitos? Só ter completado 18 anos? Exatamente, ser da turma de 2007, que estará completando 18 anos neste ano. E para se inscrever isso. E depois daí passa por um processo seletivo. Exatamente, daí passa pela seleção complementar, que sim vai ter
alguns requisitos a mais. Geralmente, o principal requisito é ser voluntário. E também tem o teste, exames médicos, na verdade. Mas teste físico ainda não. Não, ainda não. Não, ainda não. Tá. Carolina, então, Vitória, desculpa. Conta pra nós, você já está decidida para se alistar também? Sim, desde o princípio eu já entrei no colégio pensando em já seguir a carreira militar. Pois eu tenho os meus tios que já são da brigada também. E para mim isso foi um exemplo para mim, digamos assim. Eu quero servir, para mim isso é um orgulho, né? Por querer ser da área militar, que sempre eu vi os meus tios nessa área, então me influenciou muito a isso. Qual que é a expectativa de vocês ao se alistarem? Seguir carreira militar? Eu tenho expectativas boas, eu acho que isso é muito importante, ainda mais que antes a mulher não era tão vista como agora está começando a ser vista, né? Eu acho que vai ser bem, bem bom. E qual que é a expectativa, Tenente Raquel, do alistamento para mulheres dentro do Exército aqui? Como é que vocês receberam isso? Vocês acham que vai ter uma grande procura? Vocês acham que... Eu acredito que sim, que realmente a procura vai ser grande. A gente vê bastante jovens com interesse de ingressar no Exército, além do concurso. E... Vocês acham que vai ser... Vocês acham que vai conseguir aumentar o número de mulheres dentro do Exército? Com certeza. Porque agora, eu acompanhei, foram oferecidas 1.500 vagas dentro de 28 municípios, né? Exatamente. E a tendência é aumentar conforme a procura, né? Conforme a demanda. A gente já tem 2 aqui em Caxias que querem se inscrever, né? Então, já temos uma procura que tem, né? Que tem esse movimento. As outras colegas de vocês também têm interesse em participar? Sim, sim. Tipo, eu tenho amigas, inclusive, que também querem. E sobre o que tu tinha perguntado em relação a nossas expectativas, as minhas são bem altas, né? Como a Tenente Raquel falou, poder incluir mais as mulheres dentro disso, né? Para mim, como a Vitória vem de um sonho familiar, de poder realizar um sonho da minha mãe, onde ela não pôde, né? A gente sabe que antigamente era um pouco mais difícil, né? Não tinha tanto esse conhecimento, né? E para mim veio de um sonho familiar que eu quero realizar por ela e que se tornou um sonho meu. Até mostrando para vocês que as nossas convidadas vieram uniformizadas, né? Cada uma da sua unidade. Então, as gurias que estudam no Colégio Tiradentes usam esse uniforme todos os dias? Na verdade, não. Esse é o de gala. A gente usa em dias especiais, em solenidades. Que bom, dia especial hoje. E vocês têm outro uniforme? Sim, nós temos mais 3, que é o CT2, que é o que a gente usa geralmente, que é o azul clarinho que a gente sempre usa. Nós temos o abrigo, que nós chamamos de CT3, e nós temos o TFM, que é o que a gente usa para fazer esportes, educação física, que é composto por, então, um short de moletom e a blusa branca do colégio. Tenente Raquel, também tu precisa usar esse uniforme todos os dias? Como é que é a atuação no serviço militar? Sim, esse uniforme que eu estou vestindo é o nosso de rotina, mas nós também temos uma variedade de 15 uniformes. 15 uniformes? Sim, mas é... Para cada ocasião? Sim, cada um para cada ocasião. E quando você ingressa no Exército, você recebe esses uniformes? Sim, principalmente quando vem por conta de alistamento. Então, o Exército ele fornece esses uniformes e no início da formação também é fornecido. Ao longo da carreira, o militar ele recebe um auxílio para poder aí sim arcar com a continuidade, está sempre com o seu uniforme bem apresentado. E conta como é que é um pouquinho da rotina no Exército, assim, vocês têm coisas que vocês fazem todos os dias, vocês fazem todos os dias juntos, tem coisas assim, conta pra nós como é que é um pouquinho da rotina, assim, lá. Sim, temos muitas coisas que nós fazemos juntos, o nosso dia ele sempre começa com treinamento físico militar, e na maior parte da semana, cada militar se importa com o seu próprio treinamento físico militar, tem um previsto, que o militar ele opta por seguir aquele que está previsto, que um militar especializado em atividade física, ele prepara, mas uma vez por semana também fazemos o nosso treinamento, aqui no 3º Lugar em específico, a gente faz uma vez por semana o nosso treinamento militar, a unidade toda junto.
E como é que é esse treinamento? É 1 hora? Como é que é? Quanto tempo é? Ele vai das 8 horas até as 9h40, então dá 1h40 de treinamento físico-militar, e ele envolve corrida, abdominal, flexão, barra. Todos os dias tem que fazer isso? Todos os dias. Segunda a sexta? Segunda a sexta. E depois vocês vão cada um para suas atividades? Isso, e daí cada um vai dentro da sua área. No meu caso, eu sou que nem você mencionou no início do programa, eu sou da seção de aquisições, licitações em contratos, mas há várias sessões dentro do quartel, então cada um segue para a sua atividade. Outras atividades que temos em conjunto são as nossas formaturas militares, que é com a presença do nosso comandante. Uhum. O Colégio Tiradentes, que é da Brigada Militar também, tem coisas que vocês fazem todos os dias? Sim. Então, o nosso dia começa, assim como eles, a nossa formatura matinal, onde a gente assiste as bandeiras, apresenta para o militar mais antigo. E logo depois, então, a gente vai para as nossas atividades, que são as nossas matérias, né? Com os professores normal, nós temos nossos lanches. Ao meio-dia, então, nosso almoço. Ao 1h30, então, a gente volta e seguimos a aula normal. Mas a gente tem, todos os final de trimestre, a gente tem o TAF, que foi o que a tenente Raquel falou, que a gente faz tudo o que a gente fez antes de entrar no colégio, para entrar no colégio, que é a flexão, abdominal, corrida, para o aluno se manter sempre em forma. E às vezes na sexta a gente dá uma corridinha por fora. Vocês fazem bastante atividades, então. Vitória, você pretende fazer a prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, né? Isso. E aí, como é que é a preparação para essa prova? Primeiramente, tem uma prova intelectual, que é com, se eu não me engano, 50 questões ou mais, de todas as matérias que a gente estuda no ensino fundamental quanto ao ensino médio também. Tem o preparatório físico, que é corrida, barra, abdominal, flexão, para depois poder entrar lá daí. E vocês se preparam, estudam bastante já? Como é que é a preparação? É como se fosse para uma prova de conhecimento, se preparam já todos os dias estudando isso? Isso. Eu me preparo, tipo assim, estudo nem que seja 1 horinha, meia horinha, assim, por dia para me preparar já para fazer a prova. Então, dispostos a irem para outra cidade, caso precisar? Sim. É que para nós é meio difícil também essa questão do estudo, né? Porque como a gente fica o dia inteiro, a gente acaba chegando muito tarde. Tem vários alunos lá no colégio que vêm de fora, de outras cidades, né, para vir para cá, tipo Bento, e que vêm todos os dias para cá. Então acordam muito cedo, chegam muito tarde em casa e ainda assim chegam em casa e estudam para coisa de fora, tipo a Vitória. A Vitória é de Caxias, mas ainda assim ela chega em casa e estuda. O Colégio de Tiradentes já passa por um processo seletivo também quando vocês ingressam, né? Já passa por um processo, já começa ali os processos seletivos. E como é que é o processo seletivo para ingressar? O processo seletivo, tu tem que fazer primeiro se inscrever no site, aí tem uma prova intelectual, que é de 50 questões, 25 de matemática e 25 de português. Aí depois a gente tem o exame de saúde, que tu tem que levar... eles, no edital próprio, aparece uma folha que tu pode imprimir para tu levar para um médico, teu médico, para dizer se tu tá apto ou não a entrar no colégio. Aí tu leva no colégio, aí depois tem o exame físico, que é para mulher é 1.500 metros de corrida, para homem é 2.000, 25 abdominais para mulher e 30 para homem, e 8 flexões para mulher e 10 para homem. Vocês acharam tranquilo? Eu achei bem tranquilo, me preparei bastante antes. O Colégio Tiradentes é relativamente novo aqui na cidade, né? Então, vocês estão se formando nas primeiras turmas, né? Acho que você... Helena, acho que é a segunda turma que vai se formar. Isso, a minha segunda turma que vai se formar no Colégio Tiradentes de Caxias. E como é que tá o colégio, assim, tá organizado? Vocês sentem que tem bastante gente de outras cidades? Sim. O colégio, então, ele é um colégio muito novo e todos os dias a gente nota mudança. Eu, sendo meu último ano, a gente nota
a mudança em tudo, em questão de organização. O colégio é muito organizado, a hierarquia também a gente vai aprendendo e a gente vê isso Disciplina, quando... eu acho. Isso. A gente vê isso quando, por exemplo, a gente tem a Semana Zero dos novos alunos, onde sem um militar precisar falar nada, a gente sabe o que ensinar para eles, sabe o que falar. E isso prova o quanto a gente aprende com os militares e por a gente conseguir repassar para eles. É importante falar, né, meninas, que para entrar no colégio tem que ser a partir do primeiro ano, né? Não pode no segundo ano entrar, né? Quem entrar tem que entrar lá no primeiro ano e seguir, então, uns 3 anos do ensino médio até o final, né? Vocês já, quando viram que ia ter o Colégio Tiradentes, ou já viram, já quiseram se inscrever? Sim, isso. Quando vocês estavam no ensino fundamental? Isso. Quando eu entrei no colégio, não tinha nenhum ano ainda quando eu vi o colégio, né? Eu acabei vendo por um conhecido e acabei me apaixonando pelo colégio e entrando. Tenente Raquel, como que você vê essa representatividade das mulheres dentro do Exército? Acho que é 10% só hoje das mulheres. É bem pequeno. Como que você vê, assim, esse número? Como é que é trabalhar num ambiente de maioria homens? Eu considero desafiador, porque a gente precisa se adaptar a esse ambiente, né? Não é nada impossível, na nossa rotina a gente consegue essa adaptação, mas considero desafiador. Acho que até a parte física, assim, tu acha que fica mais difícil para a mulher? Porque é para igual? É igual para igual? Não é igual para igual. A gente tem os nossos índices diferentes, mas difíceis também, da mesma forma. Eu, particularmente, acho que no início ali da formação foi o que eu mais tive dificuldade, foi a minha parte física, já que enquanto eu ainda estava estudando, eu não tinha essa rotina de praticar atividade física, então foi um pouco difícil para mim, mas a gente consegue se adaptar. Sim, e vocês acham que tem tendência a crescer, então, esse número de mulheres dentro da expectativa é que aumente esse número de mulheres, né? Com certeza. O Exército ele começou primeiramente com um quadro complementar de oficiais e de sargentos dentro do Exército, prosseguiu para um projeto com a inserção de mulheres de carreira, oficiais e sargentos de carreira também, e agora está prosseguindo mais um passo com o alistamento militar. Então, a gente vê essa crescente, a gente vê esse progresso com relação à entrada de mulheres no Exército. Vamos falar um pouquinho de patentes agora, né? Você já é tenente. As meninas que se alistarem agora vão entrar como soldado, isso? Sim, e você já entrou como? E qual que era a sua patente quando entrou por concurso? O meu concurso ele é específico para a formação de oficiais, então ele começa no primeiro posto de oficial, que é o aspirante oficial, e as promoções são a decorrer do tempo. Então, de aspirante oficial, eu fui para segundo tenente, e agora o meu posto atual de primeiro tenente. E assim, com o prosseguir do tempo, você vai alcançando novas promoções. E é conforme tempo ou conforme provas? É conforme tempo. Para oficial é conforme tempo, sim. Tá, então daí você vai crescendo e a tendência é você ficar no Exército, se quiser ficar até o final da vida, é isso? Quando chega no posto de capitão, eu preciso fazer um aperfeiçoamento na ESAO, no Rio de Janeiro. E para poder ser promovida a coronel, quando eu chego a major ou tenente-coronel, na verdade, eu já posso fazer o curso da ECM também. São as duas únicos momentos que eu preciso fazer mais alguma prova, passar por mais um aperfeiçoamento para poder prosseguir nas promoções. Mas, antes disso, é somente pelo tempo mesmo. Já tem mulheres nesses cargos? Temos pelo quadro complementar de oficiais, não temos ainda de carreira. Eu em 22 eu me formei com a segunda turma, que tem mulheres, então a primeira turma ainda só temos até primeiro tenente de carreira. Mas já temos majores, coronéis do quadro complementar de oficiais. Que nem as meninas, elas vão fazer agora a prova, vão se alistar, vão fazer a prova, e aí é por um ano, é isso? Elas atuam por um ano, podendo prorrogar por mais, até 8 anos? É isso que eu vi alguma coisa? Pelo alistamento, sim. O ano obrigatório, a partir do momento que elas forem incorporadas, é 1 ano, sendo prorrogável por até, no máximo, 8 anos. Mas se for o caso do concurso que a aluna Vitória ela vai querer fazer, é o da SpaceX, que foi o que eu fiz, e daí é por carreira. É o mesmo que o seu? Também? Como é que se fala? Não, esse é só a Vitória que quer fazer. E você quer fazer qual? Eu quero fazer o voluntário por enquanto e tentar prorrogar pelos 8 anos. Certo. Então vocês podem ficar até 8 anos e depois dos 8 anos? Daí termina o tempo de serviço. Daí é realmente no máximo até os 8 anos. Daí volta para a vida civil.
Entendi. E para os homens também é assim? Exatamente. O homem ele pode começar no serviço militar obrigatório, né? Essa que é a diferença deles, por 1 ano. Terminou 1 ano, ele pode prorrogar até no máximo também os 8 anos. Até é importante falar que o alistamento militar masculino é obrigatório, né? O feminino que vai ser voluntário, né? O masculino continua sendo obrigatório, né? Bom, nós vamos encerrar o tempo, já encerramos o tempo deste primeiro bloco. Nós vamos fazer um intervalinho e depois nós voltamos para conversar mais um pouquinho sobre o alistamento militar feminino. Você que está nos acompanhando, não saia daí, nós voltamos já já. Na TV Câmara Caxias, às 9 horas tem o De Frente com a Lei. Às 9h30 é o Roda de Saberes. Às 11 é a hora do Café com Letras. E o Entre Elas chega às 11h30. O Mais Cultura entra nas telinhas à noite, às 7h30. E o Caxias Conversa, às 9h. A democracia tem horário marcado nas sessões legislativas. Todas as terças, quartas e quintas, ao vivo, a partir das 8h30 da manhã. E reprises às 7 da noite. A gente te espera! Atenção, senhores passageiros. O Brasil tá on. E agora te acompanha do check-in ao desembarque. O programa Aeroportos Mais Seguros do Governo Federal cuida de você e de sua bagagem, usando alta tecnologia para garantir ainda mais segurança durante toda a sua viagem. O Brasil voltou! E a segurança e tranquilidade na hora de voar chegaram para ficar. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. De volta com Entre Elas, hoje falando sobre o alistamento militar feminino, que de forma inédita este ano acontece de forma voluntária. Tive aqui umas convidadas, né, que a gente estava conversando no intervalo sobre um pouquinho da história, né, da participação da mulher dentro do Exército. Até a gente separou umas imagens, nossa produção pegou algumas imagens do Exército Brasileiro, já mostrando a atuação das mulheres, né, que não é de agora, iniciou lá em 1822 com a Maria Quitéria, que foi a primeira mulher que se vestiu de militar. E depois, Raquel, como é que foi? Eu sei que teve uma turma em 1992, que foi do quadro complementar de oficiais, né? Como é que é essa história? Assim, foi uma construção gradativa da participação das mulheres, aí foi aumentando ano após ano. Como é que foi isso, né? Como é que tu acompanhou? Acho que tu estudou um pouquinho, não sei, se pode contar um pouquinho mais dessa história. Ali as imagens das mulheres vestidas, né, já com os uniformes. Essas são as sargentos da manutenção de aviação. De aviação, certo. Cada uma tem um uniforme específico, né? Você tem que conhecer todos. Então, Tenente Raquel, vamos falar um pouquinho de história, né? Quando que as mulheres ingressaram nas Forças Armadas, no Exército? Então, teve a primeira mulher, foi a Maria Quitéria, lá em 1822, que foi a primeira mulher que se vestiu de militar para atuar numa guerra. E depois, como é que foi esse ingresso da mulher? Foi progressivo, foi rápido, foi devagar, né? Como que foi essa participação da mulher no Exército, que até estamos exibindo as imagens aí, que já tem bastante imagem, né? Então, a atuação da mulher já é bem larga, assim, já tem bastante tempo, né? Sim, começou então pelos quadros temporários. O primeiro quadro é o quadro complementar de oficiais, que é feita a formação lá na SFSEX, em Salvador, Bahia, que tem o pré-requisito de ter uma formação específica já. Então, entre diversas áreas, como contabilidade, administração, outras formas também de ingresso do quadro temporário também. Então, começou depois com as sargentos, né, temporárias também. E o mais recente foi o militar de carreira, então, pela formação na Academia Militar das Agulhas Negras, que é o meu caso. Agulhas Negras é... Em Resende, no Rio de Janeiro. É específico para alguma formação?
Sim, para os militares combatentes de carreira. As mulheres, atualmente, elas podem escolher entre intendência e material bélico e, a princípio, irá também abrir para arma de comunicações. E explica para nós um pouquinho o que é intendência e material bélico, me parece coisa de armas? Isso. Intendência é o serviço de intendência, né, no caso, que é o meu serviço, então é a parte logística. Administrativo? Isso, a parte logística e administrativa. O quadro de material bélico é mais a questão da manutenção, ou seja, de armamento, de viaturas, e a arma de comunicações, que é a que irá abrir agora também para as mulheres poderem ingressar, desculpa ser até redundante, mas é o próprio, a forma como existe a comunicação dentro do Exército. E a cavalaria? A cavalaria, a infantaria, a artilharia e engenharia ainda não está aberto para o ingresso das mulheres. Da mesma forma que foi devagar, abrindo os quadros, né, pouco a pouco para as mulheres, eu também acredito que em um futuro próximo pode abrir também essas outras armas para o ingresso das mulheres. Em outros países, será que tem já esse espaço para mulheres? Sim, em outros países, outros exércitos a gente vê que existem, tanto oficiais quanto sargentos de cavalaria, de infantaria. E no Brasil ainda não? No Brasil ainda não. E se precisar atuar numa guerra, as mulheres também daí não vão, porque não vão estar preparadas para isso. Não, vamos sim. A intendência, o material bélico está dentro do... Então, se preparar para uma guerra, você com certeza está apta a ir defender o país. Assim como existem oficiais e sargentos de intendência, um exemplo, também homens que vão para a guerra, também as mulheres oficiais e sargentos de intendência também vão para a guerra. É que a atuação da mulher já é um pouco diferente, né? Ela atuava mais na área da saúde, né? Não tanto nessa parte de combater isso. Que nem a gente estava conversando, foi gradativo. Então, começou na área de saúde, começou com um quadro complementar que é mais contabilidade, administração, veterinária. E agora, com a academia e com a escola de logística, que temos mulheres mais na parte combatente do Exército. Vocês sabiam disso, meninas? Ora, alguma parte sim, mas muitas coisas que ela falou não tinha chegado no nosso conhecimento ainda. Algo bem inovador. Numa guerra, assim, também, em algum momento que precisar e, assim, combater, também tem que estar preparada, talvez. Sim. Tenente Raquel, qual que é a tua expectativa, assim, dentro do Exército agora, de atuação? O que te inspirou? Qual que é a tua expectativa? Conta um pouquinho mais pessoal, assim. O que me inspirou para entrar, assim como as duas também já contaram, foi familiar. Eu fui criada nesse meio. Meu pai, ele é sargento do Exército, agora na reserva. Meu irmão também é oficial do Exército. E então eu fui criada e já fui com esse sonho. Para você já está acostumada, né? Desde criança. Então, quando eu cheguei ali no meu ensino médio, que eu precisei parar, assim, o que eu quero seguir de carreira para minha vida, a opção número 1 sempre foi ser militar. E a minha expectativa para manter, eu quero prosseguir dentro do Exército, sempre me capacitando mais, sempre me aperfeiçoando mais, buscando novos cursos, porque eu sei que a contribuição que o Exército dá para o nosso país é realmente muito grande. E eu quero estar nesse meio, nessa contribuição. Eu acredito que sim mesmo, acho que é bom, a gente fala do Exército e acho que a gente tem maior orgulho aqui, né? E a atuação da mulher também, porque acho que todas as mulheres têm coragem, têm determinação para estar numa área diferente de num contexto de segurança, assim, né? Meninas, então vocês vão se inscrever, se alistar, a intenção de vocês é se alistar, mas a gente estava comentando também no intervalo que não tem ainda para a nossa cidade de Caxias do Sul. Agora, por enquanto, abriu só para 2 cidades do Rio Grande do Sul. É isso? É Porto Alegre? Porto Alegre e Santa Maria. Tá, e vocês vão se alistar nessas outras cidades, né? Isso. E daí vocês vão para essas outras cidades? Isso, daí é para ir morar lá, no caso, né? É como se fosse uma universidade, na verdade, porque o Exército, ele capacita, né, as pessoas até concurso superior, né? Se o Tenente Raquel me ajuda, pelo que eu sei. Sim, pelo concurso, sim. A Academia Militar das Agulhas Negras, ela é equivalente a um curso superior. O alistamento, não. É diferente. É diferente. Atualmente a gente só tem os homens, né? Então, enquanto eles estão ali no serviço militar obrigatório, a gente estimula muito para que eles procurem o estudo, a gente procura parcerias dentro da cidade justamente para dar esse estudo para eles, mas não é algo de dentro do Exército, digamos assim, não pelo alistamento.
É importante até quem está nos acompanhando entender que tem essa diferença, né? Então, se for para o alistamento militar feminino, é 1 ano, é soldado, então, né, participa 1 ano e depois pode prorrogar ou não. E concurso ainda continua sendo uma outra opção, que foi qual você ingressou, que daí faz uma carreira militar. Sim. E quais, me fala, os desafios para essa adaptação para atender as mulheres agora que vai se aumentar? São 1.500 vagas, mas depois... Posteriormente, a intenção é aumentar o quadro de mulheres, para ter essa representatividade. Como é que é, então, essa adaptação dentro de uma base militar para ter mulheres? As nossas organizações militares, elas são instalações bem antigas, né, digamos assim. Então, precisa passar por uma reforma de estrutura para poder justamente receber essas novas mulheres. Então, e estrutura básica, então questão de alojamento, questão de banheiro, a gente precisa primeiro passar, a maioria das organizações militares precisa passar por essa reforma antes. Por isso que o número de municípios, a princípio, vai ser reduzido, mas claro que a gente tem a expectativa, né, de conseguir aumentar nos próximos anos. Porque acho que aqui de Caxias, quanto tempo tem o quartel aqui de Caxias? Nossa, ele é bem antigo, me falha a data... A cidade já tem 130 e pouco. Acho que ele nasceu junto com a cidade. Nasceu junto com a cidade. E eu me lembro que uma época a gente passava na frente do quartel, não sei se tem ainda, tinha o pessoal que ficava, os soldados que ficavam com armamento e ficavam fazendo a vigilância, né, do quartel. Não sei se isso ainda acontece. Até hoje. Tem várias coisas que devem ser muito antigas, assim, que são tradicionais. Acho que uma delas é essa, né? Sim. Então, precisa passar por essa reforma, mas, que nem eu comentei, a gente tem essa expectativa de conseguir fazer essas reformas e aumentar cada vez mais as organizações militares que irão receber as mulheres do alistamento. E quais dicas vocês têm, então, para quem tem interesse em ingressar num serviço militar? Muita coragem, determinação, treinar bastante atividade física, porque é algo que a gente faz bastante lá dentro. E é isso, acredito que é isso. Vocês também, meninas, vocês também que ingressaram no colégio, até vocês podem contar para nós no Colégio Tiradentes, ele é de ensino médio, mas ele é voltado para essa questão da segurança, é isso? Isso, a gente tem essa questão também da segurança e tudo mais. Nosso colégio também é em turno integral. Né? Que é um diferencial. Exatamente. Outros colégios não têm isso. As pessoas acham que é tipo um mini quartel, mas não é um ensino normal. Só que a gente tem a atuação dos militares, tem essa área do militarismo, da gente ter mais disciplina, hierarquia, essas coisas. Vocês aprendem sobre isso também, além do ensino médio tradicional, vocês têm, que nem o ensino médio, todas as matérias. Isso. E vocês têm mais as complementares, isso? Isso, a gente também tem essas curriculares no colégio, que é, exemplo, a gente tem a extracurricular de natação, jiu-jitsu, essas coisas que daí é fora do colégio, mas que não precisa pagar nada, digamos assim. Tem algumas dessas que tem uma pequena taxinha, mas é só pelo profissional mesmo que dá aula. A gente também tem a matéria de cívico-militar, que a gente aprende como mexer com símbolo, que a gente também tem os símbolos de pelotão, espada. Vocês já aprendem sobre os uniformes, por exemplo, do Exército? Já sabem a diferença dentro da aprendizagem? Sim, a gente aprende sobre os símbolos, me esqueci agora. Não tem problema, pode continuar. Sobre as classes de cada militar, o aumento dos graus. Certo. E quando vocês usam esses uniformes, digamos, e saem na rua, as pessoas param vocês, porque assim, hoje em dia é difícil, né? A gente não vê tanto pessoa uniformizada. Uma vez, um tempo atrás, as pessoas andavam mais uniformizadas. Mas eu acho que um diferencial do Colégio Tiradentes é que vocês têm que andar uniformizadas, né? Enfim, tem que ter até um penteado para isso, né? As pessoas param vocês na rua, porque a gente tem agora quantos alunos dentro da escola? Do colégio? A gente tem em torno de 225 por aí.
E que a questão que tu falou, sim, as pessoas param a gente na rua bastante, inclusive, e a gente tá sempre sendo muito observada. Que nem a gente tem um soldado lá no colégio, o soldado Bueno, ele sempre fala pra gente que tem sempre alguém olhando, e realmente tem sempre alguém olhando. E a gente tem uma visibilidade muito grande, né? Por questão da nossa roupa, nosso diferencial, né? Tanto o cabelo, a maquiagem, que é sempre neutra, né? Então, sim, a gente é muito visto por tudo, até pela nossa postura. A gente viu agora pelas alunas novas que entraram no colégio, elas falam que elas viam a gente na rua e que se espelhavam na gente porque queriam ser igual, sabe? Tanto, principalmente por essa postura que elas veem em nós. Eu acho que a postura do colégio militar, ela é diferente um pouquinho, né? Ela acho que é um pouco mais rígida. Eu considero que seja um pouco mais rígida, que já seja uma preparação daí para a atuação dentro de um serviço militar ou de uma atuação da segurança pública. Ou até para a vida social mesmo. Sim, porque às vezes a gente considera isso, a gente também tem esse contexto social, né, também, de ter uma disciplina, de ter uma postura diferente já. Sim, e que nem a Vitória falou, tipo, o colégio prepara a gente para nossa vida lá fora. Por exemplo, as pessoas mais tímidas, o colégio faz a gente conseguir, sabe, se desmistificar disso, de conseguir falar em público, conseguir falar com as pessoas, fazer uma apresentação. Isso. E no colégio Tiradentes é metade homem, metade mulheres, ou vocês acham que tem uma diferença? Ou vocês acham que é igual? Tem uma diferença, tem bem mais homens do que mulheres. Também, porque é a procura, né? É vocês que se inscrevem no colégio, né? Então, tem muito mais procura por homens. Já começa ali a diferença. Se tem bem mais homens. E como é que é pra vocês a convivência? É tranquila? Tranquila, normal, assim. A gente não tem nenhum diferencial entre a gente. Tipo, a gente se trata todo mundo igual. Até a gente tem o respeito no colégio, se chamar de senhor e senhora. De, tipo, passar no corredor, fazer continência. Esse tipo de respeito. E vocês adaptaram fácil a isso? Ou vocês acharam estranho no início? Não, pra mim, pelo menos, foi muito tranquilo. E essa questão em relação aos meninos, o colégio sempre pesou muito pelo cavalheirismo dos meninos. Então, nunca existiu essa falta de respeito ou eles se acharem superiores por ser meninos. Isso nunca aconteceu lá dentro, porque o colégio sempre implementou muito isso neles, em nós, do respeito e que lá todo mundo é igual. Até então, que o sargento sempre fala pra gente que todo mundo usa a mesma roupa porque todo mundo lá é igual. Todo mundo usa cabelo igual porque todo mundo lá é igual. Sim, ainda mais de uniforme, acho que vocês devem ficar todo mundo parecido, assim, né? E vocês também têm isso dentro do exército, né? Todo mundo usa a mesma roupa, mesmo... Sim, com certeza. Todo mundo é soldado, como costuma dizer. E o treinamento também é igual. Sim, tem a diferença dos índices, né, no treinamento físico, mas todo mundo faz. E a tua intenção dentro do exército é talvez atuar mais ter uma outra atuação diferente da que tu tem hoje, Tenente Raquel, ou tu tem alguma outra expectativa? Eu, inclusive, esse ano eu vou fazer um curso de gestão de material bélico, então, que nem eu disse, eu tenho essa vontade de estar sempre me aperfeiçoando, estar sempre buscando novas áreas, mas ainda dentro do exército. Dentro do exército, não quer sair dessa carreira militar. Eu acho que, a gente conversou sobre... Alguma coisa faltou a gente conversar aqui, trazer para quem tem vontade de ter um alistamento. Claro que a gente teria muito mais para falar dentro dessa enfim, do exército, que é um assunto que ainda é... como é que eu posso dizer? Mas ele é antigo e, ao mesmo tempo, as pessoas ainda têm dificuldade de entender, né? Então, porque a gente tem o exército, a marinha e a aeronáutica. Então, o exército é que nem atuação sua, né, Tenente Raquel, mais terrestre, digamos assim. A aeronáutica é a aérea e a marinha para atuar no mar. Então, a gente fala mais do exército, a gente falou mais do exército aqui, focou no programa. As meninas que estão no colégio Tiradentes, que é da Brigada Militar, né, que também é uma força armada, que faz parte da nossa segurança. Eu acho que a gente não faltou falar sobre nada. Vocês acham que falaram sobre a intenção de vocês, né? A gente trouxe um pouquinho sobre o alistamento militar feminino. Eu acho que não faltou esclarecer nenhuma dúvida. Vocês acham que tranquilo? Só acho importante relembrar alguns prazos, né, para as voluntárias que vão fazer o alistamento para o ano de 2026. Então, tem até o dia 30 de junho para poder fazer o alistamento, seja online, no site, ou seja na junta militar do município. Que naquele caso, no Caxias não tem, né? Exatamente, vai ser Porto Alegre e Santa Maria. Isso. E depois está acompanhando no site também para a convocação para as próximas fases. Acompanha no site. Então até é importante
falar que não vai ser esse ano, então esse ano é a seleção e já ingressa então, que nem a Helena já ingressaria o ano que vem, se passar por todos os testes, a gente vai acompanhar ela o ano que vem lá no Exército, já fazendo o primeiro ano como soldado. E depois aí então chega a vez da Vitória, né? Então, tá. Bom, eu quero agradecer muito a presença de vocês, por vocês disponibilizarem o tempo de vocês, trazerem um pouquinho de conhecimento, dividirem um pouquinho da história de vocês com a gente. E você que está nos assistindo, muito obrigada pela companhia. A gente até frisa que é muito importante aqui falar da coragem e determinação da mulher, inclusive para atuar nessas áreas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E que continue assim, né? Então que a gente possa voltar a falar de um outro programa, que as vagas aumentaram, que as mulheres estão em outras áreas e que assim continue. Muito obrigada pela sua companhia, sua audiência. Até um próximo Entre Elas.